Então, hoje estamos com o Eduardo Paiolo, o cara do RH, o cara do foco em pessoas, né? Diretor da PeopleSide, o cara que entende de educação de alta qualidade, a gente vai ouvir um pouquinho da história dele, e o mais interessante é que ele defende a tese de se contratar preguiçosos. É isso mesmo, Eduardo? Bem-vindo à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Eu preciso começar agradecendo, Vonei. É mais do que um prazer ter a chance de bater papo com um amigo. E ser chamado para esse tempo contigo foi desde o momento que recebi o convite, um momento de alegria. Obrigado mesmo. Eu tenho um recorde estabelecido de um bate-papo de 15 horas. Opa! Tem gente que se candidatou para bater o recorde. Ontem se candidatou e falou, não, também, então eu quero tentar bater o recorde. Não foi a intenção, foi a oportunidade. Então, para mim, estar com pessoas, especialmente pessoas como você, um querido, é um momento muito, muito agradável. Sim, é verdade. Respondendo a sua pergunta, sim, é verdade. Eu defendo a ideia de que a gente deve contratar não só preguiçosos, como amadores, como velhinhos. São textos que eu escrevi já há algum tempo, mas essa ideia... Você publicou um livro com esse título, né? Com esse título, que não é, na verdade, um livro só sobre isso, né? É uma coletânea, um compêndio de 34 ensaios que eu vinha escrevendo ao longo do tempo. A gente publicou isso em 2006 ou 2007. Está na hora de lançar uma nova edição e provavelmente lançar um segundo tomo que, se eu puder escolher, teria como título Não Contrate Preguiçosos. Porque depois que eu escrevi o livro, eu recebi um feedback de um leitor que percepção minha, espero não estar sendo nem deselegante, nem incorreto na análise, mas que provavelmente não leu o livro, mas viu o título, viu a capa e achou um absurdo, como é que podia ser essa coisa toda. E aí eu escrevi um outro texto, que é Não Contrate Preguiçosos, que começa assim: se você achou que eu disse o que eu não disse, eu não disse o que eu não disse. Eu não disse para contratar qualquer preguiçoso, mas um tipo muito especial de preguiçosos. Então, o que está atrás da ideia do preguiçoso, e eu digo isso no texto, e é uma história verídica, é que eu me descobri preguiçoso. Eu me descobri criança ainda, com uma imensa dificuldade de fazer coisa que eu julgasse desnecessária, inútil, que eu não conseguisse ver valor nisso. Eu cito ali, e ainda continuo achando, quer dizer, por que a gente decora todos os afluentes do rio Amazonas? Por que a gente tem que saber que a vegetação da África setentrional é a tundra? O que é um dicotiledônio? Então, são muitas informações que... Você imagina, isso é tudo coisa que está na minha cabeça de criança, né? Eu já esqueci se é que um dia aprendi ou decorei. Não, você deve ter decorado, ou seja, H3PO4. H3PO4, isso é fósforo branco, se eu não estou enganado, é algum fósforo, né? E aí você fala, caramba, eu fiz oxirredução, fazer balanceamento de formulação química. Eu estou falando um monte de abobrinha, sinal de que eu não aprendi muito bem nada disso. Mas o cerne da questão é, por que essa preguiça? Porque eu entendo de verdade que são os preguiçosos que moveram a humanidade.
né? Alguém cansou de empurrar as coisas e pensou que se a gente fizesse uma coisa redonda, a roda, isso ia facilitar a movimentação das coisas, né? Santos Dumont pensou que a gente podia voar e realizou isso para a gente. Cientistas acreditam que é melhor você investir tempo e energia em vacina do que em tratar doença. Então, que era mais fácil ter elevador do que você subir 100 andares de escada. Isso é um tipo de preguiça. É um tipo de preguiça, porque você vai falar o seguinte, pô, sobe os 100 andares a pé, né? Deixa de ser preguiçoso. Mas não é essa a ideia é exatamente isso. Quais são esses confortos que a gente pode ter? Isso vem de uma preguiça. E no final, o corolário disso tudo é que preguiçoso é aquele que faz mais com menos. Especialmente, menos desperdício, menos consumo de energia, menos recurso, ou seja, é de uma forma mais inteligente. Os preguiçosos não merecem nosso respeito, isso é óbvio, né? Mas esse tipo de preguiçoso eu defendo sim. Claro, claro. E mais produtiva, né? Não, imagina, e mais produtiva. Eu acho que é importante você colocar aí o seu posicionamento, né? De uma certa forma, até já trabalhando essa defesa, né? E, no fundo, é a defesa do criativo, né? Do inteligente, o inteligente emocional, né? Que vê também como que nessa transação de uma nova ideia, de um novo caminho, né? Ele ajuda as outras pessoas também e faz com que a vida, o mundo, fique melhor, né? Eu não sei se você está sabendo e se está acompanhando, eu tenho divulgado as minhas lousas. As lousas são os meus aforismos, né? Sim. 90% deles é de minha autoria mesmo. E algumas eu gosto mais, né? É uma coisa meio de filho preferido, né? Mas é óbvio, tem coisa que a gente acaba se encantando pela própria produção, né? E uma delas é que não existe jeito certo de resolver o problema errado. Essa preguiça que eu falo, e não estamos ficando na preguiça, essa preguiça que eu falo é isso, caramba, não sai fazendo, não sai tentando resolver, primeiro, pensa, custa muito mais barato, é muito mais simples, é muito mais inteligente, é muito mais sábio você parar e pensar. Olha primeiro, analisa primeiro, descobre primeiro qual é o problema. Aí depois você vai descobrir qual é a solução. Então, essa coisa de ponderação, de meditação, de raciocínio, de bom senso, de sabedoria, que tem, né, um quê dessa coisa da preguiça, ou seja, antes da ação, antes da energia, antes do consumo, pensa, reflete. Eventualmente, primeiro, isso nem é problema, filho. Isso nem é problema. Você está resolvendo um negócio que nem é problema. Então, depois é o seguinte, bom, então qual é o problema? Então não era aquilo, então era isso. Ok, agora quais são as possibilidades de resolução? É para você resolver? É para o outro resolver? Tem gente que sabe resolver isso melhor do que você. Por que você está tentando resolver algo que você não sabe fazer? Percebe? É uma ideia como você falou, de produtividade, de eficiência, de eficácia na ação. Isso dentro das organizações, outra frase, né? Não colabore com o aquecimento global. Uma equipe desalinhada só produz calor. Verdade, é verdade. Boa essa. Boa. Aonde você coloca a tua lousa branca? Eu acompanho no Instagram, é isso, né? Não, as lousas elas estão... Lousas verde. Lousas pretas, blackboards. Lousas pretas, blackboard. Lousas pretas. Eu achei esse modelo, gostei muito do layout e resolvi usá-lo. LinkedIn,
meu. Ele lá no LinkedIn eu tenho visto. Como Volney Faustini, entendeu? Eduardo Cupaiolo só tem um no. Tem um monte. Não, tem nomes que até não são tão comuns assim, mas de fato aparecem mais de um, né, no universo, né? Eu acho que o nosso é bem comum. Pelo menos no Brasil nós somos únicos. Por uma razão egoística, tem um segundo Volney Faustini, que é o meu filho. Ah, não, mas aí tá em ele casa. Sofre, viu? Aí tá em casa. Sofre. Não, eu não sei. Eu acho que isso é um patrimônio que ele tem, né? Eu posso contar essa historinha depois. Me fala depois de sobrenome. Se a gente lembrar, eu conto mais uma historinha de sobrenome, de Cupaiolo. Mas está no LinkedIn, tá assim no Instagram, tá nos dois agora, porque eu tenho o meu e o da People Site, recém lançado na quinta-feira passada. E LinkedIn, Instagram e Facebook. Tanto o meu Facebook quanto o Facebook da People Site, né? Basicamente, para quem não está sabendo do que a gente está falando, é uma lousa é uma lousa mesmo, uma lousa com uma frase escrita a giz, despertando a atenção das pessoas para algo que a gente julga seja relevante, né? Para o bem-estar dela, né? Para o bem-estar das pessoas, seja do seu ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista relacional, seja do ponto de vista da atuação profissional dela. A gente, de vez em quando, trata esse eu, majestade, como eu trato de projetos também, falo um pouco de projetos. Uma que eu gosto muito é a melhor hora de terminar um projeto ruim é antes de começar. Esse eu aprendi, não posso dizer exatamente qual é a empresa, mas numa empresa que eu trabalhei no passado, que tinha entrado num projeto e já tinha cobrado $5 milhões, já tinha perdido 10. Belo projeto de $5 milhões, que já estava custando 10 e estava longe de terminar. Estava longe de terminar. Por quê? Porque era um bad business, eles entraram e aí depois estava complicado de sair. Falando do Cupaiolo, que eu fiquei devendo, já que você falou do seu filho, eu falo dos meus. Curiosamente, Cupaiolo é o sobrenome da minha mãe e não do meu pai. Meu pai é Medeiros Correia, e eu acabei adotando como meu nome, né, onde, na verdade, me reconheço mesmo, com Eduardo Cupaiolo. E, curiosamente, meus dois filhos, Gabriel e Rebeca, que não têm Cupaiolo no nome, acabaram assumindo Cupaiolo como nome de guerra deles. É muito me honra. Que legal, eu acho que certamente te honra e honra o teu filho também. Sim. Mais do que teu sobrenome, é teu nome completo. Sim. É o filho mesmo, é o filho do Volney Faustini. Quem você é? Você é o Volney Faustini? Não, eu sou o filho do Volney Faustini. É bonito. Isso aí. É isso. Aí. Mas me fala um pouco da sua história, da sua carreira aí. Uhum. Revela um pouco das suas caminhadas e o que fez você ficar do lado das pessoas, ficar do people side. Vamos lá, mais 1h30 de gravação. Não tem problema. Para ser bem pontual, curiosamente, eu iniciei minha carreira profissional em tecnologia. Eu sou formado em tecnologia e processamento de dados, aquilo que é o sedimento da ciência da computação, da information technology e qualquer outra coisa, mas na nossa época tem uma época que chamava, acho que engenharia operacional, era um curso de 3 anos do Mackenzie, e aí eu fiz processamento de dados porque esbarrei fui trabalhar na Natura, naquela época, uma das empresas do Grupo Natura, e um amigo me convidou para ir para a área de processamento de dados, não entendia nada do assunto, era um moleque de tudo, tinha 20 anos e gostei muito, achei legal, fascinante, um mundo novo, né? E aí acabei indo fazer esse curso de processamento de dados no Mackenzie. E que basicamente me encantou ainda mais porque era um programa meio administração, meio processamento de dados, que até faz bastante sentido, né? Porque você está dentro do ponto de negócio.
e só me encantou mais ainda a área de administração. Mas segui, só que havia algo, uma vocação incontrolável dentro de mim, e eu fui chamado exatamente para cuidar de usuários dentro da TI. Então, eu era o cara que falava techniquez com os meus colegas e falava humanamente e a linguagem do negócio para dentro dos colegas e, principalmente, treinava e dava suporte aos usuários. E aí começa a se revelar essa coisa de estar do lado humano, né? De estar mais perto das pessoas do que da tecnologia. Isso foi na Natura, foi também no grupo Moinho Santista, até eu abri a minha primeira empresa de treinamento, de microinformática naquela época, na década não, exatamente em 1990. Depois eu tive o privilégio de ser convidado a trabalhar na IBM, né? Então imagina para um moleque que tinha feito processamento de dados o que era, né, ter a oportunidade, e fui para um programa maravilhoso, que era um programa de formação. Eram 3 meses internados só aprendendo, aula de tudo, sendo pago para aprender. E aí eu fui para a área de suporte a marketing. Aí descobri o marketing também, que é um negócio muito legal, apaixonante. Eu acho que eu ainda uso demais os conceitos e a experiência que eu tive ali. Mas me cansei um pouco das dificuldades que a gente tinha naquele momento de operacionalizar os negócios, porque a IBM vinha de uma reserva de mercado que a desabilitou a vender equipamentos menores, mas a protegeu, de certa forma, para vender só grandes projetos, e havia uma grande dificuldade em fazer pequenos negócios. E eu sempre fui um arrumador de casa, sempre fui um transformer, um reformer, e eu cheguei para o meu diretor, de novo, o famoso Zé Mané, cheguei para ele e falei: chefe, não dá para mim aqui não, velho. Eu não quero ficar lá na ponta sofrendo com todos os problemas. Eu gostaria muito de ficar lá no começo, colocando em ordem e arrumando a casa para todo mundo. Ele falou: não sei, vamos ver o que pode ser. Bom, passado alguns meses, eu recebi o convite para ir para o grupo de consultoria internacional da IBM. E aí não era para trabalhar para a IBM, dentro da IBM, mas trabalhar pela IBM nos clientes do novo grupo de consultoria internacional que ela estava formando, que era o IBM Consulting Group. Fui para lá, fantástico, em 2 semanas eu estava indo de novo para uma fase de treinamento, passei 2 semanas dessa vez, 2 semanas, em Palisades, que era uma facility de treinamento só que a IBM tinha no estado de Nova York. De novo, aprendendo. Nossa, e aí foi uma série de programas, uns 15 projetos diferentes, nas mais variadas indústrias, nas mais variadas demandas, um crescimento profissional muito, muito grande. E aí eu saio da IBM, vou para a Price, mais 2 anos na Price, trabalhando com Change Management, que era outra coisa que me encantou, porque era o lado humano da transformação, mais uma escola. E aí na Price e num programa de implementação do SAP, naquela época Telesp celular, que depois virou Vivo, que eu me dei conta, não, na verdade eu olhei, eu estava parado, éramos 60 pessoas, 30 colegas da Price, 30 tornaram-se amigos da Telesp celular dentro da sala de projeto, era um negócio doido, eram 2 andares de projeto, e me deu uma insatisfação, um incômodo, uma ansiedade muito grande, porque eu olhei e falei: não é nada disso.
Alguém tem que mudar. A gente está fazendo tudo errado, cara. Não é desse jeito. E você acredita nisso? Eu também acredito. Uma voz falou: é você. Eu falei: eu quem? É você que tem que mudar essas coisas. Aí eu fingi que não ouvi e continuei. Uns dias depois, eu de novo incomodado. Aí eu esbravejei de novo com os meus botões, né? Caramba, gente, não é assim. As pessoas estão sofrendo demais, é muito massacrante. A gente não está entregando o valor que a gente tem que entregar para a sociedade, para o acionista. Está ruim para todo mundo, não é isso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Aí a voz foi mais gentil e falou: tem alguém que está incomodado com isso? Aí eu, que não estava nada gentil, falei: não tem ninguém quer fazer nada, ninguém muda as coisas. Falei: então se é você o que está incomodado, é você que tem que mudar essas coisas. Foi nesse dia, nessa hora, que nasceu a PeopleSide. Era alguém que vinha, e essa é a minha história, alguém que não vinha do lado humano, que vinha da tecnologia, da estratégia, do processo, do business, do hard, alguém que saísse deste lado e fosse para o lado das pessoas, e mais do que para o lado, mas estivesse ao lado das pessoas nos processos de transformação organizacional. O conceito da PeopleSide é esse, é estar ao lado do humano no processo de transformação dele, das organizações e da sociedade. Não é recursos humanos. Que é mais, né? É diferente, é outra coisa. Eu tive agora o privilégio, recentemente, um enorme privilégio de estar 6 anos dentro da área de recursos humanos, sendo responsável pela área de recursos humanos de uma empresa multinacional alemã, e aprendi demais, especialmente a admirar. Faz pouco tempo. Pode ser que a gente tenha perdido isso, mas repete essa parte da empresa. Não, volto para lá. Eu passei 6 anos numa empresa multinacional alemã, sendo responsável pela área de recursos humanos, e aprendi a admirar ainda mais os profissionais de recursos humanos, que não raro, primeiro, aqueles que lidam com processos, que lidam com o compliance, né, que lidam com a área operacional, né, não raro são invisíveis, né, porque, como eu fiz questão diversas vezes, e na minha despedida ainda mais, de lembrar aos meus colegas, é que são pelo menos 2 rodadas de folha por mês, pelo menos. Então, se eu fiquei 6 anos, nós rodamos pelo menos, né, 13º, rodadas e redodadas, mas pelo menos umas 72 folhas de pagamento foram rodadas. E ninguém vê, só vê se veio o erro, né? Se não depositou no dia, aí o cara levanta a mãozinha e reclama. Se não, passa absolutamente despercebido. E isso vale para tudo, vale para os pagamentos dos impostos, para os recolhimentos das obrigações trabalhistas, essa coisa toda, né? Quer dizer, se nada de errado acontece, passa despercebido. As férias, né? Cálculo de férias, cálculo de rescisão, tudo. Então, é uma área muito delicada, porque lida com a dinâmica das pessoas, e especialmente com a questão financeira, né, e de benefícios, né, tem área de saúde, né, de plano de saúde, super delicado, um monte de coisinhas, riscos, né, e seguro de vida, e seguro de acidente, ou seja, mas é diferente. Então, você tem, pelo menos, eu diria, 2 grandes segmentos na área que a gente chama de recursos humanos, que é a área de processo, né, de procedimentos, né, área legal, área de compliance, de obrigações, né, e a área de desenvolvimento, que é a área mais people, né, mais pessoas, mais orientada ao humano.
O que não quer dizer que toda organização, mesmo tendo esta área de pessoas, tenham uma visão e um cuidado tão humano quanto deveria. Acho que a frase que mais e melhor me define é que só quem gosta mais de pessoas do que eu são os canibais. Que passam do limite. Por isso que eu falo, eu estou no limite. Eu sou, dali para frente, é só canibal. Só canibal. Então, E é uma coisa que Deus colocou no meu coração, não adianta, é irresistível, incontrolável. Eu tenho... e não pense em ninguém que eu sou bobo, que eu sou tolo, que eu não sei a dificuldade que é se relacionar com pessoas, né? Bastaria a mim as dificuldades que eu tenho de me relacionar comigo. Então, não é isso, é uma crença, é um amor realmente genuíno, incontrolável, uma preocupação, uma tensão incontrolável de cuidar das pessoas, E eu acho que precisa realmente ter uma vocação, porque realmente o ser humano é um bicho, desculpa falar assim, né? Um bicho complexo. E nós somos, quer dizer, só basta você olhar para si próprio. Quer dizer, a gente é muito difícil, né? Graças a Deus pelas nossas famílias, eu sei que você tem uma família muito bonita, muito linda, né? Graças às nossas famílias que nos dão esse apoio, que nos dão essa sustentação, porque a gente tem as nossas idiosincrasias, a gente tem os nossos jeitos, as nossas manias, as nossas imperfeições, né? Então, precisa realmente ter um chamado, uma vocação para trabalhar com pessoas. E você tocou num ponto, só para enfatizar, que o crescimento... Imagina, o crescimento, o desenvolvimento é uma área nevrálgica dentro dos recursos humanos, né? Eu vi agora você falar, me passou na cabeça algumas coisas. A primeira delas é que a gente deveria vir com aquele anúncio, aquele disclaimer, sabe como é que chama? Aquele alerta, né, que vem... O disclaimer, né? Que vem em aviso, né? Disclaimer é muito bonito, né? Para que tanta coisa? Mas, aquele anúncio que vem em caixa de equipamento frágil, né? Que é manuseie com cuidado, né? Handle with care. Então, para começar é isso. Nós somos extremamente frágeis. Extremamente frágeis. E eu diria que os que aparentam, ou os que querem aparentar menor fragilidade, ou nenhuma fragilidade, eu diria que são os mais frágeis ainda, que se protegem atrás de uma carapaça de aço, exatamente para não serem tocados, porque são ainda mais frágeis. Então, fisicamente, a gente tem a arrogância de achar que a gente é um equipamento seguro, a gente é extremamente delicado, a gente só tem 5 litros de sangue no corpo, se 2 ou 3 forem embora, não é, entendeu? Já era, né? É uma batida, um tombo, quantas pessoas já se machucaram, se feriram, ou infelizmente morreram por acidentes ridículos, né? Caseiros, né? Ingestão de alguma substância, ou seja, né? Uma intoxicação, gente que não pode ser mordido por abelha, sei lá o quê. Eu tenho um querido amigo que não pode tomar aspirina. Então, né? A gente é muito frágil, primeiro nesse aspecto, ou seja, fisicamente, né? Estruturalmente, nós somos extremamente frágeis. Emocionalmente, igualmente. Tá certo? Intelectualmente, igualmente. Não vale a pena nem discutir, porque tem gente que acha que não é. Né? Tem gente que acha que sabe tudo.
Não, acha que sabe tudo. Acho que sabe tudo. Né? Bem falou o filósofo, né? Só sei que nada sei. Esse é o máximo, é por aí. Então, começa achando que você não sabe, que você já está começando a saber alguma coisa, não é que você já não sabe. Então, espiritualmente, alguém escreveu que nós somos demasiadamente corruptos, tá certo? Ou seja, nós somos extremamente frágeis espiritualmente falando, emocionalmente falando, tá certo? E, se é para ir juntando, relacionalmente. E a relação, primeiro, é como você disse, Bonaí, muito bem disse, relação minha comigo, de novo, citando a melhor referência. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, eu não consigo nem fazer o que eu quero, e nem deixar de fazer o que eu não quero fazer. Então, e nós somos, ainda aí sim, quer dizer, primeiro na relação eu para mim, e aí começa, né, isso eu já sou frágil nisso, é a relação eu para com o outro. Então, a gente precisa de orientação. A gente, ou estou muito enganado, o orientar vem da estrela do Oriente, de apontar para o Oriente, né? É um sentido do norte, de, né? Dado norte, né? Do norte, né? Norte, né? Já cansei de falar, bússola é um bicho esquisito. Falou de bicho, bússola é um bicho esquisito, porque não importa o que você faça com ela, ela sempre aponta para o mesmo lugar. Esquisito esse bichinho, né? Para que ele serve se ele sempre aponta para o mesmo lugar? Pois é, bússola só aponta para o norte. Então, é apontar o norte, é nortear a vida das pessoas, orientar. E aí tem uma componente da People Side, quando eu falo de People Side, estou falando de mim, né? Eu criei, ela é simplesmente só o reflexo da minha visão, né? Ela é a operação da minha visão. É que a People Side, ela nem olha para o humano microscopicamente, como se fosse um serzinho a ser investigado, né? Mexe aqui, ele faz assim, mexe a perninha. E também não é telescopicamente. Não é assim, não, eu vou mandar dinheiro lá para o cara, aí ele resolve o problema dele. Entendeu? Não. É de perto, é abraçando, é acolhendo, é indo junto, é fazendo com. Percebe? Ou seja, não é científico, nem é distante, é próximo, é no cotidiano, eu insisto, persisto, e tenho que confessar, porque é só um fato, todas as vezes que eu me envolvo com um novo projeto, e estou começando dentro de alguns dias um outro projeto, eu tenho um contrato comercial com o cliente, mas eu tenho um contrato existencial com cada um dos participantes. Porque, como diria o Pequeno Príncipe, o Antoine de Saint-Exupéry, tu te torna eternamente responsável por aquele a quem cativa. E quando você ensina, eu acho que você se torna eternamente responsável por aquelas pessoas a quem você ensinou. Então, é uma visão de real proximidade, de estar junto mesmo, nos melhores momentos, que bom, e também não nos melhores momentos, porque o outro precisa, a gente precisa do outro. E eu sou... Primeiro eu descobri que nós somos todos o outro do outro, né? Então, já que eu sou o outro do outro, que eu esteja próximo do meu próximo. Essa é a ideia. Muito bacana isso, muito bacana. Agora, a área do RH e a área humana e os profissionais, né? Eles, se já eram frágeis, já eram carentes no sentido de demandar um apoio, uma orientação e um cuidado, né? Um olhar mais, um olhar humano para o ser humano, como assim, o desafio que a gente tem pela frente, como nós vamos desvendar isso, como que nós vamos debulhar, como que nós vamos decodificar.
porque os desafios para os próximos 5, 10 anos, né? Eu tenho levantado a bandeira da disrupção da carreira, da disrupção de carreira, o futuro do trabalho, a necessidade do profissional se reinventar. Quer dizer, e hoje a gente tem uma pressão violenta e realmente você transforma as funções, você demanda cada vez mais preparo, mais treinamento. Como você enxerga esse nó que a gente, e principalmente quem atua com o RH, do lado das pessoas, people side, como desatar esse nó? Quais os caminhos que a gente pode A pergunta, trilhar? Vonei, bem simples, uma pergunta bem... É aquela pergunta de $1 milhão que eu estou aproveitando os meus convidados para me ajudarem na maquinha de responder. Uma problemática bastante simples de resolver. Olha, você vê, a gente começou falando em preguiça e eu vou na preguiça. Eu vou na preguiça. Deixa eu esclarecer talvez esse ponto que ajude quem venha nos ouvir a entender o meu mindset, né? Eu estou com 57, à beira dos 58 anos. Uma criança. Um bebê. E, portanto, já não sou criança, né? E eu tenho dedicado a minha energia exatamente a descobrir aonde estão as respostas. Por duas razões básicas. E de forma muito, muito simples. Uma para o meu bem-estar, né? Eu quero saber o que é melhor. É melhor fumar ou não fumar? Né? É melhor andar de patins ou não andar de patins? É melhor ter uma moto ou não é melhor não ter uma moto? Eu quero saber. Estou usando exemplos dos mais bobos possíveis. Fumar e não fumar não é tão bobo assim, né? Mas é isso, ou seja, quem fumou, aconteceu o que com ele? Quem não fumou, aconteceu o que com ele? É isso, é olhar a experiência da humanidade, né? Que ela é um pouco mais velha do que eu, né? São alguns milhares de anos, são milhões e bilhões de experiências humanas. Você tem o recurso da literatura, né? E eu não estou desviando da pergunta, não, eu estou dando a base da resposta. Você tem as bases da civilização, né? Em algum momento, a gente não sabe exatamente como é que foi todo, né? Não tem, né? Mas se a gente habitou caverna e depois nós fomos aldeias, tribos e povoações e cidadelas e burgos e metrópoles e megalópolis, e nós estamos aqui, né, no meio dessa agora aldeia global, né? A civilização seguiu né? E ela experimentou arco e flecha, cortar a cabeça do outro, aí ela pensou que era melhor ter uma certa diplomacia, e a gente pensou em modelo de governo, ou seja, né? Essas coisas foram se organizando. E aí, o que eu acredito? A primeira coisa eu cunhei o termo envelhação, né? Envelhação é a inovação das coisas que já não são novas, né? Assim, nossa, eu acabei de inventar. Não, você não acabou de inventar, filho, isso aí já existe. Tu não inventou. Ah, não, porque agora chama. Tudo bem, você pode até chamar de outro negócio. Daí já existe. Mas é uma envelhação. É uma envelhação, é só um nome, é basicamente um nome novo para uma coisa velha que você não conhecia, né? Você não sabia que existia, né? Então, a minha resposta, Volney, para situações complexas, né? E as pessoas vão dizer assim, nossa, mas nós estamos vivendo no momento VUCA, e aí agora tem um outro, que eu não lembro o nome, que é MUCA. Fanny. A Fanny eu não conhecia, não, tem um outro. Então, frágil, ansioso, agora o N eu não lembro. Neurótico. Neurótico, é por aí. Serve. É só jogar as letrinhas e pôr umas palavras bem impactantes. Mas o fato será que é novo isso? Será que é novo isso?
nossos pais, os meus pais, pelo menos, né, acredito que os seus, né, viveram, né, foram adultos na época da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo estava de cabeça para baixo. Você não sabia o que ia acontecer. E mais, você não tinha informação instantânea do que estava acontecendo, entendeu? Que Monte Castelo tinha sido conquistado. Quantas pessoas tinham morrido, quanto não tinham. Então, estou dando um exemplo de 50 anos, 60 anos atrás, né? Para dar um exemplo, para dar um marco ali, né? Quer dizer, entendeu? Explosão do nazismo, ou seja, sabe? Então, resumo da ópera, aonde eu quero chegar. Back to the basic. Por quê? Porque até onde eu sei, nós estamos falando da fragilidade e tudo, até onde eu sei, 99% dos seres humanos engordam quando consomem mais caloria do que gastam, tá certo? E emagrecem quando gastam mais energia do que consomem se alimentando. Aí você fala assim, como é que eu faço para emagrecer? Gasta mais energia, consome menos alimentação. E basicamente, né, seleciona, né, como é que eu conquisto saúde? Alguém já disse, né, desembrulha menos, descasca mais. Então, da onde vem isso? Nossa, isso daqui foi uma descoberta agora, aí inventa, né? Vamos criar aí qualquer referência. Não, no MIT, não sei aonde, no John Hopkins, não sei o quê. Ou seja, tem que achar um nome bonito para dizer o seguinte: envelhação. Ou seja, onde é que está essa coisa nova? Isso não é novo, gente. Isso não é novo. Então, eu acho que os nossos desafios, principalmente, não é inovar. É, antes de tudo, a gente voltar para o básico. Você acabou de falar. O básico, para mim, é a minha família. O suporte que a minha família me dá, a importância da minha esposa e dos meus filhos e minhas irmãs, minha mãe, que ainda é viva, meu irmão, né? Os meus queridíssimos amigos, né? O senhor incluído. Isso é saúde. Verdade. Isso é bem-estar. E isso vai se refletir necessariamente. Aí vamos falar do lado de lá agora. Agora nós vamos falar do negócio, nós vamos falar dos empreendimentos. Se você não tiver uma pessoa saudável, se você não tiver essa pessoa inserida numa comunidade saudável, se você não tiver equipes saudáveis, você não vai ter uma organização saudável. E eu duvido que você tenha um bom resultado empresarial. E alguém um dia... Começa no contexto, né? Tem que estar num contexto saudável e você prover um contexto saudável. Né? É isso, mas é voltar para o básico. Quando foi que se revogou, ninguém me avisou. Que respeito é bom e todo mundo gosta. Sim. Eu já cansei de falar isso e estou falando mais uma vez, né? Isso vai ficar gravado, em público, divulgado. Se as organizações tivessem modelos de gestão, que eu nem gosto de chamar de gestão, mas tivessem modelos de relacionamento entre gestores e suas equipes, em que os gestores falassem mais bom dia, boa tarde, até logo e muito obrigado, 90% do meu trabalho estaria encerrado. Eu acredito piamente nisso. Porque isso é de reconhecer que o outro não é recurso produtivo. É gente. É gente. E como eu brinco, para um minuto e imagina se você fosse gente. Seja lá o que venha pela frente, seja lá o que nós já tenhamos vivido, seja lá o que nós estejamos vivendo, Volney, eu acredito, né? Fala assim, cara, mas, nossa, precisa de alguém falar isso? Pois é, precisa. É isso que eu estou convencido. Absolutamente convencido de que precisa de alguém falando isso, porque eu não estou ouvindo ninguém falando isso. Uhum. Eu ouço muita gente falando muita coisa.
Eu queria que, depois de ter passado o que eu já passei, aprendido o que eu já aprendi, lido o que eu já li, conversado com quem eu já conversei, experimentado o que eu já experimentei, as pessoas pudessem chegar na conclusão que algumas coisas são a verdade e elas são imutáveis. Uhum. Não dá para revogar a lei da gravidade, e existem algumas leis estabelecidas pelo Criador que elas são imutáveis. E, portanto, você pode sim ter resultados aparentemente saudáveis, mas quando você vai ver o agregado, alguém pagou um preço muito alto. Uhum. E a ideia não é essa. A ideia não é eu venci, nós empatamos, você perdeu. A ideia é como é que nós todos ganhamos juntos. Como é que todos nós ganhamos sem ninguém ter que pagar esta conta, o prejuízo do processo. Então, muitas organizações alcançam resultados expressivos, financeiros, mas em troca de um prejuízo existencial, humano, que para mim é inadmissível. E mais, não precisa ser assim. E por que tem que ser assim? Não, mas o jeito... Não, o mercado é assim mesmo. É cachorro comendo cachorro, não sei como é que chama, onça comendo onça. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Quem disse que tem? Não, mas é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Eu tive uma experiência maravilhosa. Opa, pode falar. Não, conta a sua experiência, eu vou fortalecer a ideia do básico. Eu acabei de construir um programa, um business do zero absoluto, do nada, de uma conversa a um rabisco, de um rabisco a um PowerPoint a um Excel e a 60 profissionais trabalhando. Legal. Um negócio que cresceu o ano passado 13 vezes. 13. No meio da pandemia. Aí, eu estou absolutamente tranquilo, não estou falando que eu estou desafiando, eu estou dizendo o seguinte, eu estou recomendando, eu estou solicitando. Está no LinkedIn. Procura os meus colegas e pergunta para eles como é que a gente trabalhava. Que nem os doidos. Agora, quanto a gente se divertia? Quanto a gente se respeitava? Quanto a gente gostava um do outro? Quanto a gente aprendeu todo dia um com o outro? Quanto a gente trabalhou junto um com o outro? E aí eu gostaria, juro, porque eu também quero aprender e saber. Eu gostaria que alguém me indicasse alguém que tenha sido prejudicado na minha equipe. Que tenha tido, nesta experiência, um decréscimo, uma subtração de si, de quem é, da sua energia, do seu valor. Porque eu acredito piamente que foi o contrário. E eu tenho testemunho, em particular, não é ao vivo, não é para ninguém ver, não é... Eu sei o que aconteceu com essas pessoas. Então, eu declaro, é mentira que você tem que extrair valor das pessoas para construir um negócio de sucesso. Isso não é verdade. Eu acredito piamente ao contrário. O processo e a experiência, na verdade, utiliza o que o ser humano tem de melhor para que ele perceba que ele faz parte dessa valorização, disso que é o melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Quando você falou em voltar para o básico, eu terminei de ler Transcendence, que é um texto recém-lançado de um cara que tem dado algumas entrevistas. Ele tem um canal no YouTube, né, bem falador, gosta, é um professor, né, psicólogo, e ele estudou Maslow. E ele falou, vamos quebrar 2 mitos. Primeiro, Maslow não falou em pirâmide. Não. Maslow falou em hierarquia. Sim.
O segundo ponto é que nessas hierarquias não são um joguinho de Mario Bros, que você passa de fase. Que você vai subindo e você sempre volta para o básico, para o fisiológico, para o psicológico. Quer dizer, se você não dá essa segurança, se você isso tem que ser refeito diariamente. Volta para casa 1, volta para casa 0, volta para o início, sempre construindo as demandas que todo ser humano tem, que ele precisa preencher nas suas necessidades. Eu achei assim um insight que aparece aparentemente é óbvio, mas é muito contundente no sentido de abrir os olhos, de nos fazer acordar, despertar para isso. Olha, três dicas, 3 reflexões. Uma, se eu não estou enganado, Psicodinâmica das Organizações, Cecília Bergamini, fala muito bem e explica de forma muito clara, eu diria, da melhor forma que eu já vi explicado, essa questão. O livro é uma coletânea, esse é um dos capítulos que é dela, excelente. 2, deixar o melhor para o final. Kevin Manoia, meu professor na Azusa Pacific University, da Califórnia, um gênio e um doce de pessoa, um homem extremamente fiel a Deus e uma sabedoria muito grande nas questões de comportamentais, de liderança. Ele inverte a pirâmide. Ele faz uma outra pirâmide. Procura... e aí ele escreve esse livro que eu sei só que eu ajudei a publicar aqui no Brasil, eu não lembro agora, eu só sei que é a capa é um iceberg, mostrando exatamente a diferença entre topo e... Nós vamos colocar na descrição do vídeo. É da Mundo Cristão. Aonde da Mundo Cristão. E ali fala, que eu não vou ler, não consigo lembrar, mas é Kevin Manoia, é um livro da Mundo Cristão, com a capa com iceberg. E eu aqui com meu italiano, isso que as pessoas veem, que pensam que é uma borboleta, é a mão do copaiolo, que não para de mexer, não tem jeito, precisa mexer a mão. E o último caso, né, o último insight a respeito da questão das necessidades, das motivações, é que, sim, não é Mario Bros, não é termina aqui para começar lá, para depois, essa é uma leitura incorreta da proposta do Maslow. O que cada um de nós tem é uma composição disso. É uma composição, em especial uma composição. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não preciso ter perfeitamente o meu nível de segurança fisiológico garantido para ir para a autorrealização. Por quê? Porque, senão, né, eu não sei hoje, né, eu só fico imaginando o que era trabalhar em minas de carvão, né, no passado. Hoje ainda não deve ser um lugar muito hospitaleiro, né, saudável, mas imagine lá no passado, as pessoas estavam abrindo mão de oxigênio. Não era... Mas não tem... Como assim oxigênio? Senão a pessoa morre. Pois é, eles iam para dentro do fundo da Terra, cercado de fuligem, né, de ar contaminado, de gases e tudo. Por quê? Porque eles tinham outros objetivos e outras motivações, né? E a gente vai ver, como não raro, nestas pessoas que abriram mão de toda e qualquer outra motivação, senão da autorrealização, ou seja, pessoas que colocaram as suas vidas a favor de um ideal, né? Em prol de um ideal. E aí você olha para trás e fala assim, onde é que está a segurança? Onde é que está a segurança financeira? Onde é que está? Não tem nada. Onde é que está a filiação? O cara estava lá sozinho,
Então, desejo de filiação não tem nada. Então, é muito mais complexo. E é por isso, você vê, voltando àquele termo do microscópio, como a gente tem que ser cuidadoso quando a gente, num afã de entender o humano, que é muito difícil, a gente se aproxima reverencialmente dessa complexa arquitetura que é um ser humano, e o que a gente colhe é pedacinhos de informação. Isso é que vai te compondo todo, você fala assim, poxa, realmente, nós temos motivações. Ah, de fato, nós temos necessidades. Ah, de fato. Mas não é assim, agora plota o infeliz lá, porque aí, né, primeiro nós vamos plotar a humanidade. Humanidade, filho? Humanidade? Isso é coisa... Irmãos gêmeos não são a mesma pessoa, não se comportam, não sentem, não reagem, não agem, não decidem, não pensam, não amam, não gostam, como se fosse um ser humano só. Como é que você quer plotar e encaixotar a humanidade, o ser humano né? O ser humano não é nada, filho. O ser humano foi o imenso prazer, a imensa oportunidade de exatamente dois universos, o universo Volney Faustini com o universo Eduardo Cupaiolo, que se aproximam e se encantam, falam, nossa, olha aí, olha um outro aí, ó, um outro coiso, olha só como é que é o coiso, olha como outro bicho. Faz, entendeu? Olha como o coiso faz, entendeu? Pô, que legal, entendeu? E às vezes o coiso bate no outro coiso e fala, oh, você me machucou, coiso, entendeu? Ó, toma cuidado aí, coiso. É isso, nós somos dois coisos extremamente complexos, e a gente tem, por isso que o respeito é tão importante, porque você fala, opa, se dói em mim, deve doer nele também. Então eu não vou fazer. E a gente vai estabelecendo modelos e outra, poxa, esse negócio é bom para mim. Então eu vou dar para ele também, né? Respeito, cordialidade, cortesia, gratidão. É isso, meu amigo? É isso aí, muito legal. Você falou em fragilidade e a gente vê no Maslow, né, o quanto é importante o oxigênio, né? Quer dizer, e semana passada a gente esteve conversando com a Areta Duarte, que voltou do Everest agora. É a primeira mulher negra a alcançar o Everest, e é uma história de superação. E do processo da vida dela, em se transformar em montanhista e tudo, né? Ela esteve fazendo estágio em Aconcagua, isso há uns 5, 6 anos, né? E naquele sofrimento todo, ela fez a seguinte pergunta para si, né? O que eu estou fazendo aqui? E ela não conseguiu obter resposta, muito pelo contrário, ela riscou essa pergunta, porque ela continuou perseguindo essas experiências de superação, de provar a si mesmo e tudo mais. E é bem dentro disso, né? Quer dizer, o paradoxo da complexidade do ser humano, que é frágil, super frágil, né? Tem as suas hierarquias, né, de necessidades, mas que consegue superar, que consegue avançar, que consegue maravilhar os outros. As pessoas ficam maravilhadas, né? São histórias que maravilham a nós que ficamos aqui observando, né? E eu acho que esse é um desafio na área de RH das empresas, como tornar suas áreas uma promotora de maravilhas, de momentos de maravilha, momentos maravilhosos. Eu acho que, pelo menos, eu estou captando de você essa provocação, essa facilitação aí, né, nesse sentido.
Pô, Ney, você falou de se maravilhar com o humano, né? O outro. Eu acho que passa por essa, e a gente tem outras experiências, passa por essas segmentações que a gente faz da experiência do humano, e vamos segmentar só essas duas, né? Que é o humano fora da organização, né? O humano antes de bater o ponto e o humano depois que bate o ponto, né? Então é o humano que chega até a porta do estabelecimento, né? E depois alguma coisa acontece que ele é visto, e tratado e considerado e se porta de outra forma. Eu acho que isso já é um componente de potencial de sofrimento, né? Se a gente for buscar valores, né, sólidos, valores eternos, a gente vai, em algum momento, discutir integridade, né? A gente pode estar, de novo, fora de moda, né? Mas era bonito, né? Eu continuo achando, ser chamado de uma pessoa íntegra, né? Nossa, eu gosto muito do seu João, porque o seu João é um homem íntegro. Eu gosto muito do Volney, porque ele é um sujeito íntegro. Eu gosto muito do Cupaiolo, porque ele é íntegro. Eu acho isso um montão de elogio. Essencial. Né? Um montão de elogio. Né? Aí você fala, pô, mas e que quer dizer isso? Né? Íntegro vem de inteiro, né? É inteiro, uma coisa só. Ele é inteiro, né? Ele é uma coisa só. Quando a gente fala que o Eduardo fora da empresa é diferente do Eduardo dentro da empresa, eu acho que aí já surgiu uma semente de desintegração. Não estou falando de integridade moral, eu estou falando de desintegração. Desintegração. Eu estou me desintegrando, né? Não é uma palavra boa, né? É Star Trek, né? Então, estou me desintegrando. Penso eu que era melhor que a gente tivesse posturas mais integradoras, em que o ser humano integralmente fosse fazer parte da organização e se integrasse à organização sem se desintegrar de si mesmo. Então, por que eu me encanto, né? E tá aí gente que tem problema de não se encantar com um bebê, com uma criança que começa a engatinhar, com a criança que começa a balbuciar, com a criança que começa a falar, com a criança que canta as musiquinhas lá do jeito dela lá no Tati Bitati, não é isso? Caramba! É como você fala, é assombroso. Bom, primeiro, né? Você já é avô? 4 vezes indo para o quinto. Então o senhor tem PhD com Magna Cum Laude. Então, é isso. Você fala, caramba, tem um serzinho, né? Bom, nós somos pais, né? Isso, pelo menos já tive esse privilégio. Mas né, tem um serzinho, porque é melhor, eu acho mais legal ser avô, né? Estou esperando. Não para breve. Experiência própria. Melhor ser avô do que ser pai, né? Eu acho que é a experiência maluca, né? Que é a cria da sua cria, né? É um pedaço do seu pedaço. É louco esse negócio. Aí você fala, caramba, tá lá, tá em gestação. Aí nasceu, olhou, olhinho, aquela coisa... assombroso. Agora, por que isso? Esse assombro não pode ser do cotidiano a qualquer momento. E por que esse assombro não é parte da atmosfera da organização? Frase, mais uma da lousa, que não está na lousa ainda, mas é de Eduardo Cupaiolo.
Legal. Se você tratar um talento como um idiota, ele se comportará como um. Uhum. As pessoas, as organizações estão loucas atrás de talentos, mas muitas delas tratando os talentos como se não o fossem, aliás, como se nem gente o fosse. Sim. E aí fala, nossa, mas esse cara é muito ruim. Não, filho, não é que eles são muito ruins, é que você acha que eles são muito ruins. Você os trata como se eles fossem muito ruins. Talvez se você começasse a achar que eles são ótimos e os tratasse como excelentes e se maravilhasse com tudo aquilo que eles têm, em detrimento daquilo que cada um de nós não tem, cada um à sua maneira, né? E aí esse assombro seria do nosso cotidiano e nós teríamos pessoas assombradas e assombrando o tempo inteiro e a gente ia produzir muito mais do que a soma das partes. É nisso, piamente, que eu acredito. Piamente que eu acredito. Voltando ao conceito. A gente sabe que a gente tem que tomar água. A gente sabe que a gente não pode comer muito açúcar. A gente sabe que a gente não pode comer muito carboidrato. A gente sabe que a gente tem que se exercitar. A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe. E o caminho da saúde está escrito. A questão é se a gente faz ou se a gente não faz. Agora, por que a gente tem nutricionista? Por que a gente tem orientador distos e daquilo? Porque a gente precisa disso. Então, nunca pensei nisso, mas eu sou um orientador existencial. Eu quero ajudar as pessoas a terem uma experiência humana mais valorosa, menos dolorosa, mais rica para ela e para o seu entorno. Quando isso acontece, como tem acontecido dentro das organizações, isso reflete diretamente no bottom line. Olha que coisa legal. Claro, claro. Muito bom. Meu caro, nós temos muito, muito, muito para conversar. Vamos fazer uma segunda conversa, né? Quando você quiser. Porque eu acho que é muito rico o tema, que é um tema que eu acho que há uma convergência muito forte entre nós, por causa dessa preocupação com o ser humano, dessa preocupação com as gerações que estão chegando, as gerações que estão passando de fase, as gerações que ainda estão para decidir, né, se param, se continuam, ou como fazer para não parar. Então, tem muito desafio na área humana, né, e a gente tem que colocar essa conversa para o público, discutir, pedir para fazer comentários, fazer perguntas, até deixar a sua pergunta, né? Para que eu traga de novo para o Eduardo e a gente vai procurar discutir, responder e dar continuidade aos tópicos dos seres humanos, o outro que nos maravilha, né? O que nos assombra. Ô, Ney, o que Meu me caro, vem a... Oi. Quero ouvir suas palavras aí antes da gente bater um recorde aqui. Já batemos o recorde no meu canal, mas faz parte do jogo. Quero te dizer, quero dizer não, quero afirmar para quem nos ouça, se as palavras são bonitas, que bom que sejam, mas não são só palavras bonitas. Não são só palavras bonitas. É uma história baseada em resultados, em vidas humanas. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Eu não estou desafiando ninguém, eu não preciso disso, eu não preciso reafirmar. Eu quero dizer que eu sou movido pelos resultados, pela contribuição, pelo valor que eu percebo daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho feito,
na vida das pessoas. Então, e das organizações. Então, Sim. eu não sou um teórico só. Eu não sou um filósofo no sentido de Um pensar pensador, que, só um pensador. pensador. Eu sou um consultor. Eu sou um executivo. E agora, novamente, eu sou um empresário. Se aquilo que eu fizer não agregasse valor para a sociedade, eu não seria remunerado por ela. E não durante Sim. tanto tempo. Então, Sim. repito, não estou criando nenhuma coisa tão diferente assim. Eu estou adequando de forma didática, de forma prática, de forma deglutível, de forma inteligível, questões extremamente complexas, temas extremamente complexos, para que as pessoas tenham condições de entender primeiro, tenham condições de meditar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, se aquilo tem valor para si mesmo, para depois no aplicar, e aí é decisão dela. Porque também eu não posso, é a velha história, eu não posso ser um preparador físico e correr a maratona pelo meu atleta. Então, uma vez que a pessoa cresça, se desenvolva e veja os resultados, tá certo? Ela vai ter mais e mais motivação, e as organizações, de continuar com o processo. Quero primeiro, como sempre, ficar à disposição para te servir e servir a quem eu possa fazer diferença. Me chame a qualquer momento, a qualquer tempo, para 1 hora ou 15. Fique à vontade, é só a gente marcar. Te agradecer demais por esse convite. Imagina. Foi um Eu prazerzão. Acabei, como de costume, falei mais do que eu esperava falar, mas espero que Ainda bem, porque as conversas aqui é para o convidado falar, porque eu já falo muito. E aí a oportunidade, estando em dois, é que o convidado fale. Isso é bom. Isso é muito bom. A ideia de verdade é que alguma coisa que eu tenha falado possa ter gerado valor ou uma semente de algo muito bom na vida das pessoas. Muito obrigado bom. mesmo, velho. Muito bom. Eu que agradeço, Eduardo, e vamos marcar uma segunda conversa com o Eduardo Cupaiolo. Quando você quiser. Um abraço, meu caro. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.